1 Samuel, capítulo 4. E a palavra de Samuel se espalhava e era respeitada em todo Israel. Os filisteus tomam a arca. Naqueles tempos, aconteceu que Israel partiu para guerrear contra os filisteus e acampou nas proximidades da cidade de Ebenezer, enquanto os filisteus acamparam junto a Afeque. Os filisteus organizaram sua frente de combate em linha para enfrentar Israel, e depois de violentos embates, Israel foi derrotada pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 israelitas no campo de batalha. Quando os sobreviventes chegaram ao acampamento, os anciãos e líderes de Israel indagaram-lhes: Por que fez hoje o Senhor que fôssemos feridos e vencidos pelos filisteus? E concluíram: Vamos a Siló buscar a arca do nosso Deus, que venha para o nosso meio e nos livre da mão de nossos inimigos. Então as autoridades do povo mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que está entre os querubins. E os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, acompanhavam a arca da aliança de Deus. Assim que a arca da aliança do Senhor chegou ao acampamento, todo Israel começou a gritar tão alto que o chão ao redor estremeceu. Os filisteus ouviram aquele brado extraordinário e exclamaram: Que significa esse forte grito no acampamento dos hebreus? Quando foram avisados de que a arca da aliança do Senhor havia chegado ao acampamento dos hebreus, grande temor tomou conta dos filisteus e comentavam entre si: Deus veio ao acampamento dos hebreus. Ai de nós! Nunca aconteceu algo assim. Ai de nós! Quem poderá nos salvar destes poderosos deuses? São os mesmos deuses que feriram os egípcios com toda espécie de pragas no deserto. E concluíram: Sedes fortes, ó filisteus, e sedes homens corajosos, a fim de que não vos torneis escravos dos hebreus, como eles foram vossos escravos no passado. Sede homens e lutai bravamente. E assim os filisteus partiram para a luta e Israel acabou sendo vencido. Cada israelita teve que fugir correndo para sua tenda. O massacre foi enorme e horrível. Israel perdeu 30.000 soldados a pé. Então os filisteus se apossaram da arca de Deus, e Ofni e Finéias, os filhos de Eli, foram mortos. A morte de Eli. Naquele mesmo dia, um homem de Benjamim correu da frente de guerra até Siló, com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Quando ele chegou, Eli estava sentado em sua cadeira, ao lado da estrada. Estava muito angustiado, pois em seu coração temia pela arca de Deus. O homem entrou na cidade, contou tudo sobre a matança que ocorrera, e imediatamente a cidade inteira começou a gritar e se lamentar. Eli ouviu o clamor do povo ao longe e perguntou: Que grande alarido é este na cidade? E o benjamita se apressou e veio correndo trazer as notícias a Eli. Estava Eli com 98 anos de idade, seus olhos já fracos não se moviam mais e ele não conseguia mais enxergar. Assim que o encontrou, o mensageiro lhe disse: Estou chegando do campo de batalha. Consegui fugir das fileiras e hoje mesmo vim correndo de lá até aqui. Diante do que Eli indagou-lhe: O que aconteceu, meu filho? E o homem lhe deu a notícia: Israel teve que fugir dos filisteus, e houve terrível carnificina. Fomos derrotados, e seus dois filhos, Ofni e Finéias, estão mortos. Além de tudo, os filisteus tomaram a arca de Deus. Assim que o mensageiro mencionou a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, próximo do portão da cidade onde estava, quebrou o pescoço e morreu, porquanto era idoso e obeso. Eli julgou e liderou o povo de Israel durante 40 anos. A morte da nora de Eli. A nora de Eli, a esposa de Finéias, estava grávida e já quase na época de ter seu bebê. Quando ela recebeu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada pelos filisteus e que o seu sogro e seu marido haviam morrido, começou a sentir fortes dores de parto e deu à luz. Ela estava morrendo, mas as mulheres que a ajudavam lhe rogaram: Tenha coragem, anima-te, porque tiveste um filho. Ela, porém, nem conseguiu responder nem dar atenção. Ela deu ao menino o nome de Icabode, querendo dizer: Foi-se a glória de Deus, aludindo ao fato de a arca de Deus ter sido tomada e por causa da morte do seu sogro e do seu marido. E completou afirmando: A glória foi exilada de Israel, porque a arca de Deus nos foi tirada. 1 Samuel, capítulo 5. Os filisteus e a arca de Yahvé. Depois de tomarem a arca de Deus, os filisteus a levaram de Ebenezer para a cidade de Asdod e a depositaram no templo em que eles dedicaram ao deus Dagom,
ao lado de sua estátua. No dia seguinte, ao romper da manhã, os moradores de Asdod observaram que a imagem de Dagom estava caída de cara no chão, exatamente na frente da arca do Senhor. Imediatamente eles ergueram a estátua de Dagom e a colocaram de volta em seu lugar. Contudo, na manhã seguinte, quando se levantaram ao raiar do dia, lá estava novamente Dagom caído, rosto em terra, diante da arca do Senhor. As mãos e a cabeça da estátua de Dagom haviam sido quebradas e estavam sobre a soleira. Só o seu corpo ficou no lugar. É por este motivo que até hoje os sacerdotes de Dagom e todos os que o adoram em Asdod não pisam sobre o patamar junto à entrada da porta do seu templo. Passados esses acontecimentos, a mão do Senhor pesou sobre o povo de Asdod e das cidades vizinhas, trazendo destruição sobre todos eles e afligindo-os com pestes e tumores diversos. Quando os habitantes de Asdod notaram o que estava acontecendo em toda parte, exclamaram: Não fique mais conosco a arca de Deus de Israel, porque a sua mão se endureceu contra nós e contra o nosso Deus Dagom. Então mandaram que alguns mensageiros fossem chamar todos os 5 príncipes filisteus e lhes indagaram: Que devemos fazer com a arca do Deus de Israel? E tomaram a seguinte decisão: a arca do Deus de Israel seja transportada imediatamente a Gate. E então levaram a arca do Deus de Israel. Entretanto, logo depois que a arca chegou àquela cidade, o Senhor Deus castigou severamente aquele povo e pôs medo em todos os habitantes daquela região. Surgiram tumores em todas as pessoas de Gate, nos idosos e nos jovens, tanto nas mais importantes e ricas como nas mais humildes e pobres. Então enviaram a arca de Deus para Ecrom. Quando a arca de Deus estava entrando na cidade de Ecrom, o povo começou a gritar: Eis que trouxeram a arca de Deus de Israel para nos destruir, a nós e toda a nossa gente. E imediatamente enviaram mensageiros a todos os príncipes governadores dos filisteus com a seguinte súplica: Devolvei o quanto antes a arca do Deus de Israel, que ela retorne ao seu lugar e não mais provoque a nossa destruição e o sofrimento do nosso povo. Em verdade, um grande pavor da morte se observava em todos os habitantes daquela cidade. Tanto pesara a poderosa mão de Deus ali. Aqueles que não morriam rapidamente eram afligidos com vários tumores e gritos de dor e aflição subiam incessantemente ao céu. 1 Samuel, capítulo 6. A volta da arca a Israel. Quando já havia passado 7 meses que a arca do Senhor estava nas terras dominadas pelos filisteus, então eles decidiram chamar os seus sacerdotes, magos e adivinhadores e lhe indagaram: Que devemos fazer com a arca do Deus de Israel? Dizei-nos como havemos de devolvê-la ao seu devido lugar. Então aqueles sábios lhes orientaram: Se desejais devolver adequadamente a arca do Deus de Israel, não a envieis vazia, porém mandai com ela uma oferta generosa pela reparação de culpa. Assim sereis curados e sabereis por que a mão do Deus de Israel persiste em castigá-los. Diante disso, os líderes filisteus perguntaram: Mas qual deve ser a reparação que haveremos de pagar? Responderam-lhes: De acordo com o número dos príncipes filisteus, 5 esculturas em ouro no formato de tumores e 5 de ratos, porquanto foi essa a praga que vós e os vossos governantes sofrestes. Fazei imagens dos vossos tumores e imagens dos vossos ratos, que devastam a vossa terra, e dai glória ao Deus de Israel. É bem possível que este gesto alivie a mão de Deus de cima de vós, do vosso Deus e de toda a terra onde habitais. Por que endureceríeis o vosso coração como fizeram os egípcios e Faraó? Somente quando Deus os tratou com grande rigor e humilhação foi que eles deixaram os israelitas seguirem o seu caminho. Portanto, agora tomai e preparai um carro novo e 2 vacas com cria, sobre as quais não tem ainda sido colocada qualquer tipo de canga. Atrelai as vacas à carroça e mandai os bezerros de volta ao curral. Tomai então a arca de Deus e colocai-a sobre a carroça. Quanto aos objetos de ouro que estais enviando como oferta pela culpa, depositá-los-ei numa caixa forte ao lado da arca e a deixareis partir. Observai atentamente, porém, se o carro tomar o caminho em direção à cidade de Bet-Semes. Isso significa que foi o Deus dos israelitas que de fato nos mandou todo este terrível mal. Entretanto, se isso não acontecer, então quer dizer que não foi ele quem nos castigou com toda esta praga, e sim que ela veio por acaso. E os filisteus fizeram o que os seus sacerdotes e feiticeiros haviam orientado.
Pegaram 2 vacas e as amarraram a uma carroça nova e prenderam seus bezerros no curral. Em seguida, colocaram a arca do Senhor sobre a carroça e junto dela um cofre em forma de caixa com os ratos de ouro e as imagens dos tumores. E aconteceu que as vacas se movimentaram diretamente com um destino a Bet-Semes e mantiveram-se resolutas nessa estrada, mugindo por todo o caminho e não se desviaram um só momento, nem para a direita nem para a esquerda. E os governantes e líderes dos filisteus as seguiram até a fronteira de Bet-Semes. A arca de Deus em Bet-Semes. Entre mentes, o povo de Bet-Semes estava colhendo trigo no vale e assim que avistaram a arca da aliança voltando, alegaram-se grandemente. Aquele carro filisteu, puxado pelas 2 vacas, chegou ao campo de Josué, de Bet-Semes, e ali parou ao lado de uma grande rocha. Em seguida, cortaram toda a madeira da carroça para o fogo e ofereceram as vacas em holocausto a Yahvé. Então os levitas desceram a arca do Senhor e o cofre com os objetos de ouro e haviam depositado tudo sobre a grande pedra. E naquele dia o povo de Bet-Semes apresentou ao Senhor ofertas que foram totalmente queimadas e também sacrifícios de animais. Os 5 príncipes filisteus observaram tudo isso e no mesmo dia retornaram para Ecrom. As esculturas de ouro simbolizando os tumores que os filisteus pagaram em reparação pelos seus pecados contra o Senhor foram destinadas uma por cidade. E assim enviaram uma peça de ouro para Asdod, Gaza e Ecrom. O número dos ratos de ouro foi de acordo com o número de cidades filisteias que pertenciam aos 5 príncipes filisteus, isto é, tanto as cidades fortificadas, protegidas por muralhas, como as aldeias e povoados vizinhos. A grande pedra sobre a qual depositaram a arca do Senhor é até os nossos dias uma testemunha no campo de Josué, de Bet-Semes. No entanto, 70 homens de Bet-Semes, sendo que 50 deles eram daqueles que andam aos milhares, filhos de Jeconias, cometeram o pecado de olhar para dentro da arca de Yahvé, e por este motivo o Senhor os matou. E o povo muito se lamentou, chorou e ficou de luto por causa dessa grande matança que Deus fez cair sobre sua gente. A arca de Deus em Jearim. Então os habitantes de Bet-Semes exclamaram: Quem poderá de agora em diante permanecer na presença de Yahvé, o Deus Santo? Para quem deveremos enviar a sua arca, a fim de que ele se afaste de nós? Em seguida, mandaram mensageiros aos moradores de Kiriat Jearim, com estas palavras: Os filisteus restituíram a arca da aliança do Eterno. Descei, portanto, e levai-a para vós.